Oi, gente, antes de começar o vídeo, eu quero deixar aqui um recadinho para você. Siga-nos no Instagram. Esse aqui, ó, Luciana _ mais hebraico. Estamos voltados lá para as palavras hebraicas, para o curso Mais Hebraico 2.0, que é um curso ressignificado. Ele vai trazer também a gematria das palavras lá, inserida lá, vai trazer versículos, vai trazer várias palavras hebraicas, vai ensinar você a ler, escrever, transliterar o hebraico bíblico e também você vai aprender a fazer pesquisas no dicionário Strong, encontrar as raízes, encontrar o significado da palavra e fazer a sua própria transliteração e tradução do texto bíblico. Isso é muito importante para aqueles que pregam a palavra de Deus. Vocês precisam sim mergulhar nesse universo, mergulhar nesse mundo, né, de palavras e traduções. É isso que faz um bom pesquisador, um bom estudante. Ele tem conteúdo para passar também ali no púlpito. Claro que a palavra de Deus, né, eu falo assim, é como o feijão. A palavra de Deus, aquilo que você vai levar no púlpito, é alimento, é alimento. Mas quando você coloca o bacon no feijão, esse alimento fica mais gostoso. E o hebraico, umas palavras hebraicas no meio da mensagem, ele traz isso, ele traz o bacon, ele traz um aroma especial àquele alimento que você já ia levar. Ele só vai acrescentar. Você vai aprender no mínimo 50% a mais da palavra real ali, do que está por trás daquela palavra, para poder ensinar. Com certeza vai ser bênção. Então não se esqueça no Instagram, @Luciana _ mais hebraico. Espero você lá. Me chamo Luciana Gomes da Silva, você está no canal Flecha Polida Teologia e hoje nós vamos falar de algumas das formas que Jesus usava para ensinar o povo. Afinal de contas, ele era um judeu, estava inserido no contexto judaico, nasceu e cresceu judeu, viveu ali na região da Galileia, seus pais fizeram todos os ritos ali judaicos quando ele nasceu. Então ele cresceu sendo um judeu, ele usava as roupas, tinha ali o tzitzit, né, que é a mulher com o fluxo de sangue chegou a tocar nessa roupa, mas vamos falar hoje sobre a forma que Jesus usava para ensinar. Uma delas é a parábola. A parábola é uma forma de explicar uma verdade teológica com imagens, né, concretas. Por exemplo, quando ele falava de e Deus estava ali com os braços estendidos para abraçar o filho que chegava, ele fala desse amor do pai, ele fala de coisas maiores. Tá? Quando ele fala que a ovelha ficou ali 99 e o pastor foi buscar aquela que estava perdida, ele estava falando também do poder de Deus de buscar o perdido, estava fazendo referência a Ezequiel capítulo 34, que compara, né, Deus com o pastor que busca, o pastor que vai atrás daquela que estava perdida. Tá? Deus, então, ele persegue, ele busca os perdidos. Uma outra forma de Jesus ensinar é Kal Vehomer. Significa leve e pesado. Ensina-se uma verdade grande com uma situação semelhante, porém menor, grande e pequeno, leve e pesado. Por exemplo, ele fala assim, considere os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, assim Deus faz com vocês. Então, ele usa uma situação que é um lírio do campo e depois fala só assim Deus faz com vocês. E também ele fala da esgrima da Torá, que é a cerca. Tá? Os judeus, muitos dizem que quando eles criaram o Talmud, que são leis em cima das leis. Nós temos a Torá, que é o Antigo Testamento, e vem o Talmud, vem os escritos, a Mishnah, que é um acréscimo, na verdade, que é um acréscimo
daquilo que se está ensinado. Por exemplo, quando ele fala, não mate o seu irmão, aí vem aquela cerca em volta daquele não mate. Então, para não matar, aí eles já criam outras leis em volta daquela lei para proteger aquela lei como se fosse uma cerca. Aí fala assim, não mate seu irmão, pois quem matar estará sujeito de julgamento. Estou lendo Mateus 5:21. Mas eu digo a vocês, aí está a cerca, tá? Mas eu digo a vocês. E Jesus usou também essa forma de ensinar. A Bíblia diz assim, geralmente encontramos essa forma de ensino ali no Sermão do Monte, que é Mateus 5. Preste atenção, Senhor. Moisés fala com vocês, mas eu digo assim. Moisés ensinou assim, mas eu digo assim. Tá? Mas eu digo a vocês, qualquer um que estiver com raiva do seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, o mandamento é não matarás. Mas Jesus cria uma cerca e diz, qualquer que tiver raiva do seu irmão, ou seja, se você tiver raiva, uma hora ou outra você vai querer matar ele. Né? Então, é uma cerca em volta da lei primária que foi dada por Moisés. Então, Jesus também usou, ele fez essa cerca em volta. A ordem é não mate, mas ele diz que nem mesmo faça seu irmão ficar zangado ou com raiva, que ele pode te matar também. Né? Assim também ele fez com o adultério. Ele fala que você não pode nem olhar, né? Ele põe a cerca ali também. Leia Mateus capítulo 5 com esse olhar da cerca, né? Da esgrima da Torá, que é construir uma cerca em volta da lei primária. É ensinar as pessoas a observar a lei de Deus de maneira que elas cheguem um ponto antes ali de quebrar aquela lei. Tá? Em vez de eu fazer, eu paro um pouco antes. Eu paro antes. Eu evito quebrar aquela lei primária. Muito interessante essa cerca. Tá? Encontramos isso algumas vezes por toda a Bíblia. Também que Jesus ensinava ensinando, falando da própria Bíblia. Ele ensinava falando do Antigo Testamento, porque é só o Antigo Testamento que eles tinham em mãos. Então, o método de Jesus fazer alusão, sugerir textos ali do Antigo Testamento. Isso era muito comum. Nós temos aqui, esse método chamado Remes, tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui desse Remes que eu separei aqui nas minhas anotações. Jesus, quando fala a parábola do bom samaritano, ele está fazendo referência a 2 Crônicas 28, a gente vai ler o texto, 2 Crônicas 28, versículo 12 ao 15. Parábola do bom samaritano. Jesus ele falava de maneira que as pessoas associavam aquele texto às Sagradas Escrituras. Por exemplo, se eu disser, mas Deus é o meu pastor, automaticamente você já vai se lembrar do Salmo 23, você já vai lembrar do que Jesus falou do sou o bom pastor. São coisas que vão arremeter, vai fazer você lembrar das Sagradas Escrituras. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 28, versículo 12 até o 15, diz assim: Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeiquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Hadlaia, contra os que voltaram da batalha. E eles disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais os nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e os despojos diante dos príncipes de toda a congregação. E os homens foram apontados por seu nome, se levantaram e tornaram cativos, e se vestiram do despojo, e todos que dentre eles estavam nus vestiram-nos, e calçaram-nos, e lhe deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e o conduziram-nos
E conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, e a seus irmãos, e voltaram para Samaria. Eles pegaram, eles vestiram eles calçaram eles deram de comer, eles deram de beber. E é muito interessante esse texto aqui. Então, quando Jesus fala essa parábola, ele está fazendo um link, uma conexão com esse texto aqui. É preciso que a gente leia todo o texto, leia o contexto, para melhor assimilação do que está sendo dito aqui. Quando ele fala, minha casa deve ser casa de oração, e vocês fizeram dela um covil de ladrões, que está em Mateus 21:13, ele está citando Isaías 56, especificamente, e Jeremias 7. Leia esses dois textos e pensem no que Jesus falou. Outro texto de Remes, que eu quero acrescentar aqui, é quando ele fala que se deve perdoar 70 vezes 7. Em Mateus 18:22, que diz assim, não te digo que até 7 vezes você deve perdoar, mas 70 vezes 7. Ele pegou a sentença que estava em Gênesis capítulo 4, versículo 24, e fez ali um remes, fez uma conexão, um link. Ele pegou, olha, Caim por 7 vezes será julgado, 7. Mas o pecado de Lameque era tanto, e ele seria julgado 70 vezes 7. Gênesis 4:24 diz 70 vezes 7. O texto de Gênesis capítulo 4, versículo 24, na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte, também podemos traduzir assim do hebraico. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. 70 vezes 7 e não 77. Então, quando Jesus fala, não, você deve perdoar 70 vezes 7, é o castigo aqui máximo que Lameque receberia. Jesus está fazendo com eles uma conexão nesse texto aqui. O pior homem, pior do que Caim, considere o seu irmão e perdoe ele 70 vezes 7. Muito interessante essas formas de Jesus ensinar. Outra forma é ensinar no exemplo físico. Em Mateus 18, chamou, a criança, colocou ali perto deles e disse, eu vos digo a verdade, a menos que mudem e se tornem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se humilha como esta criança, ele faz ali uma alusão àquele que está ali, como essa criança, é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança, assim meu nome me recebe. Ele usa exemplos físicos e tem várias vezes isso. Leia o texto bíblico pensando nessas formas de Jesus ensinar, que você vai encontrar aí a forma que Jesus ensinou. Mateus 18:6, ele continua, se alguém fizer com que um desses pequeninos, com uma criança dessa, que acredita em mim, se vocês fizerem uma criança pecar, seria melhor para ele ter uma grande pedra de moinho pendurada no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Se você fizer uma criança pecar, é melhor colocar uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho, uns 300 quilos, 400 quilos. É um absurdo. E amarrar no pescoço e se atirar no mar. Ele estava ali perto do mar da Galileia. Olha que alusão tremenda. Quem vai se esquecer desse ensinamento? Então ele usou, sim, vários métodos para ensinar, para proclamar a verdade de forma brilhante. E gosto muito das histórias, das parábolas, das histórias. As histórias contam muito, elas ficam gravadas no nosso coração quando nós contamos histórias. Nossa mente gosta muito de história, de criatividade. Jesus não perdeu o foco, ele usou todas as formas possíveis de ensinamento que tinha ali. Ele falava a linguagem daquele povo e ele usou sim a linguagem daquele povo para conectar-se com o coração daquele povo.
Jesus ele poderia ter falado de outras e tantas outras maneiras, porque ele é o Senhor do tempo. Jesus ele não tem tempo, ele é soberano, ele é a própria sabedoria, né? Ele era o arquiteto de Deus, em Provérbios 8 fala isso. Na criação do mundo eu era o seu arquiteto. Quem desenhou, né? Quem pintou o mundo, tem uma canção que fala assim, o maior pintor do mundo. Então quem arquitetou tudo isso quando Deus estava criando foi o próprio Jesus Cristo. Então ele sabia muito mais, ele tinha muito mais, ele tem muito mais para ensinar, mas ele precisava se conectar com aquela realidade, ele precisava ali, se conectar com as verdades daquele povo. Não adiantava Jesus falar de avião, eles não sabiam o que é isso, nem tinham isso como fonte de visão para entender. Jesus falava de ovelhas, Jesus falava daquele que estava caído à beira do caminho, Jesus falava de plantação, Jesus falava de pescaria, de pedra de moinho, Jesus falava da realidade daquele povo. Fonte de água viva, eles conheciam a fonte, eles conheciam a mina de água, eles conheciam um poço. Quando Jesus falava, eles falavam assim, eu sei, o lírio dos campos, os passarinhos, sim, nós estamos entendendo. Jesus era muito simples na sua forma de ensinar e muito profundo, porque as suas palavras ainda ecoam no nosso coração. Ficamos por aqui hoje. Eu quero pedir a você que apoie o nosso ministério, deixando aqui o seu gostei, que é muito importante. Quando o YouTube entende aí que você gostou, ele envia mais vídeos do nosso canal para você. Compartilhe. Você também pode se inscrever no canal, vai ser uma honra. Você pode nos ajudar também compartilhando. Se inscreva, ativa os sininhos para receber as notificações, que aí mais vídeos virão e você vai receber esses vídeos. Deixe também no comentário aqui o que você gostaria de ouvir aqui no canal. Por hoje é isso. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.